Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Aqui, eu, Stephanie Imóveis. Hoje estou trazendo um convidado para vocês muito especial. É o meu contador particular que cuida das minhas contas, igual eu falei para vocês. E ele veio trazer toda a experiência dele de carreira, experiência dos lugares que ele já trabalhou, experiência de todos os clientes que ele atende hoje. E a gente vai tirar muita dúvida nessa live, dúvidas que eu tenho nas vendas que eu faço, nos clientes que eu atendo, ali nas locações de imóveis. Então, muita informação que vai ajudar vocês nessa área tributária, que com certeza vocês vão identificar que precisam de um ótimo profissional auxiliando vocês. Então, vou passar a palavra para ele, o Igor, da Arquimino Contabilidade. Seja muito bem-vindo, Igor. Muito obrigado, viu, pelo convite, tá? Vai ser uma honra a gente estar falando um pouco, né, sobre a questão de locação, aluguel. Um assunto bem polêmico, ainda mais fazendo uma semana que acabou o imposto de renda, né? Então a gente vai trazer muitas dicas, tá? Para quem não me conhece, né, meu nome é Igor Arquimino, sou contador, fundador da Arquimino Contabilidade. Nós somos uma empresa aqui de Londrina, Paraná, né? Atendemos aí, o nosso foco é atender negócios digitais e prestadores de serviços em geral, né? Desde 2020 aí eu decidi fundar Arquimino Contabilidade, né, que traz meu segundo nome, que é o nome do meu avô, acabou ficando o meu nome composto, como Igor Arquimino, e a gente trouxe isso, né, atender o pessoal, o mercado digital, trazer essa contabilidade digital de uma forma fácil, porque contabilidade, quando a gente fala contador, o pessoal fala que é o mal necessário. Dá até um arrepio só de escutar, tá? Eu odeio, tá, gente? Então, por isso que eu preciso tanto dele aqui, porque, olha, esse homem passa um aperto na minha mão, viu? Eu não gosto, não entendo nada, e por isso que a sua experiência é tão importante pra gente. Ah, perfeito. Então, muitos anos aí no mercado. Já trabalhou com outra área? Já sim. Eu me formei em 2019, né, aqui na UEL, e desde 2019 em si eu já comecei a empreender, já comecei a atuar. Porém, eu comecei já a atuar com a contabilidade desde 2016, desde quando eu tinha ali meus 17 anos. Nossa! Isso, eu fui estagiário de uma empresa aqui do ramo agropecuário e trabalhei 5 anos lá com contabilidade realmente ali na prática, foi assim uma grande escola. E depois disso, daí eu fui para uma outra empresa, que daí sim é um dos maiores, como que eu posso te falar? Uma das maiores consultorias tributárias aqui da região, um escritório de advocacia muito grande, e foi lá que eu consegui atender mais de 200 planejamentos tributários. Uau! Então a gente assim atendeu muitas empresas aqui, enormes, empresas que a gente não pode entrar em detalhes, mas que a gente atuou aí com empresas que faturam 2, 3 bilhões por ano, e a gente, através desse planejamento tributário, acabei aí abrindo meu escritório desde 2020, que hoje, inclusive, a minha sócia é minha esposa, e a gente atua aí hoje em 11 estados. Por mais que a gente é de Londrina, hoje a gente tem cliente em 11 estados, graças à internet. Essa é a parte boa do digital, né? Exatamente. Eu também atuo só em Londrina, porque os imóveis são físicos, mas assim, hoje com a internet, com a repercussão do Instagram, a gente consegue difundir conteúdo e para muita gente fora de Londrina. Isso é muito legal, acredito que beneficia seu trabalho também. Isso. Eu comecei a criar conteúdo no Insta desde 2020 e de lá para cá que começou também a atrair clientes, né? Porque assim, criar conteúdo, você entregar educação de uma forma grátis, aquela pessoa ali entende disso, ela vai estar me ajudando e quando eu precisar ela tá ali. Eu vou fazer para ele algumas perguntas que do meu dia a dia, né, como corretora, trabalhando aí, atendendo os clientes. E vocês sabem que o corretor ele tem que ser um pouquinho de tudo. Então, quando surge qualquer dúvida que excede o meu conhecimento, eu sempre conto com profissionais experientes, vou lá, tiro uma dúvida, porque a gente lida com o imóvel do cliente, só que esse imóvel está atrelado à contabilidade, está atrelado ao jurídico, está atrelado, às vezes, à herança, está atrelado a várias coisas dos clientes. Então, por isso que é uma profissão que precisa de muitos parceiros ali no dia a dia de confiança para poder fazer tudo certinho, tá? Vou trazer primeiro um dado importante para vocês. Eu vi que mais de 46% dos imóveis no Brasil eles não estão realmente registrados. Então, isso traz mais ainda a importância do nosso trabalho, porque às vezes as pessoas compram
sem corretor, acha que está gastando dinheiro, ou quer fazer o trabalho de contabilidade sozinha, acha que está gastando dinheiro e vocês não têm ideia do que é um investimento na sua paz, na regularização. Então, assim, contar com bons profissionais e ser bem assessorado não é custo. Exatamente. É investimento. Isso. Você já escutou de algum cliente assim que você pegou para começar a atender alguma coisa que estava fazendo de errado ali, que ele tentou fazer sozinho e deu tudo errado? O que você me diz? Eu acho que a maioria dos casos. A maioria? Infelizmente, né, a educação no Brasil, a gente não tem uma educação, principalmente empreendedora, nem uma educação fiscal. Então, muita gente começa ali do zero e tenta fazer muita coisa sozinho. Então, normalmente quando a gente vem através de consultorias, é quando a pessoa já enfrentou algum problema. Ela já começou sozinha e daí ela teve algum problema, sempre fiscal, né? Sempre fiscal. Aí que ela vai procurar. Então, a gente tem até um apelido na contabilidade que nós somos chamados de médico das empresas, porque já chega com dores. Olha, que legal, gostei desse... É bem isso a realidade, viu, gente? Sim. Eu cheguei no Igor, eu tinha tido uma experiência com uma outra empresa de contabilidade, digital, online, eu não sei a diferença, depois você explica pra gente. Mas, assim, claro, né? Como a gente não tem funcionário, folha de pagamento, corretor, não tem nada disso, então a gente tenta economizar o máximo possível. E fui nessa empresa que, assim, a empresa não me explicava nada, deixava eu fazer tudo sozinha. E uma coisa interessante, quando eu encontrei o Igor, que foi o que me ganhou, já falei isso pra você, né? Ele falou assim, Stephanie, se você contratar a gente, você só vai precisar vender. Exato. Não vai precisar fazer mais nada. Então, tá vendo? Olha que frase impactante, até hoje eu nunca esqueci, porque é realmente isso. Quando a gente contrata um profissional competente, a gente não tem que ser bom em todas as áreas. Exatamente. A gente vai ser bom naquilo que a gente faz e contar com uma parceria dessa. Sim. Você atende muitos corretores? Sim, alguns. Alguns corretores? Alguns corretores, alguns. E o pessoal costuma fazer umas cagadinhas? Na verdade, o que acontece, né? O pessoal, o fato de sim do corretor, ainda mais hoje em dia, que com a internet, eles já estão com uma atividade mais regularizada, já está com algo mais, como que eu posso falar? Algo mais certo. Porque a gente tem várias frentes aí, cartórios, Receita Federal, que acabam dedurando. Então, se você tiver irregular, você vai acabar não conseguindo realizar sua venda, sua comissão, né? Então, já está sendo uma profissão que, assim, já está te obrigando a ser regular. Já está te obrigando a ser regular. Eu queria, Igor, aproveitar esse gancho e falar exatamente disso. O que mais acontece na venda de imóveis é os clientes tentarem passar o imóvel por valor abaixo do que realmente está sendo vendido. Para quem nunca teve uma experiência com venda de imóvel, não sabe para que fazer isso, gente, você paga um ganho de capital, né? Exato. Em cima do lucro. Então, você comprou esse imóvel por 500, vendeu ele por 1 milhão, você vai pagar o ganho de capital em cima desse lucro que você teve. E o pessoal vem sempre com esse questionamento. Vamos passar o imóvel por um valor abaixo? Você consegue explicar para a gente, falando já dessa parte do governo, de cruzamento de dados, dessas atualizações, quais os perigos e se tem algum benefício nisso? Perfeito. Inclusive, a gente teve um caso recente, tá? De uma cliente nossa que ela estava comprando um imóvel em outro estado. E o imóvel, na época, valia em torno de uns 300 mil reais, que aí seria o valor que ela ia pagar. Porém, queriam repassar para ela por 200 mil reais. Era algo assim, eu não lembro exatamente o valor, mas era um valor bem abaixo. Por quê? Simplesmente por causa do ganho de capital, tá? Resumindo, né, de uma forma simplificada, o ganho de capital, né, no Brasil é quando você tem um patrimônio, alguma coisa, e isso valorizou. Por exemplo, eu tinha um imóvel no valor de 200 mil reais, e esse imóvel hoje eu vou vender por 300 mil. Então quer dizer que eu ganhei 100 mil reais em cima disso. A Receita, como não é nada boba, ela quer morder uma parte disso. E isso se chama ganho de capital. Dessa forma, você precisa pagar 15% de imposto sobre o ganho. Então, por exemplo, nesse caso, né, que a gente tem esse fato, 200 mil reais, ganhou 100 mil reais, você pagaria ali os 15 mil reais de imposto.
15 mil de 15 imposto, mil. gente. Sobre uma venda, sobre um ganho de 100 mil reais, né? É doído, né? É doído. Mas o que acontece? Aí normalmente, tá? Isso infelizmente é comum, muitas pessoas querem passar isso pelo valor abaixo. Não, a gente dá um jeito de vender ali, mas eu quero passar como se fosse 200 mil. Para poder não pagar ganho de capital ou às vezes pagar menos, tá bom? Qual que é o lado positivo e negativo disso? O lado positivo é para quem está vendendo, porque ele não vai pagar esse ganho de capital sobre isso. E qual que é o lado negativo que a gente tem, Stephanie? A pessoa que está comprando. Por quê? Quando você aceita comprar um imóvel com um valor abaixo ali do que você pagou, né? Você está assumindo um ganho de capital que essa pessoa não pagou no futuro. Então, às vezes, você comprou esse imóvel aí por 300 mil reais, né? Você pagou ali, nos documentos tá, que foi só 200 mil. Só que daqui a alguns anos, esse imóvel vai valorizar. E se você pretender vender, você vai absorver um ganho de capital que não era seu. Entendeu? E quais são os riscos disso? O risco disso é fiscal, né? A gente pode chamar isso mesmo de evasão fiscal, que é o termo que a gente coloca o conceito, que é simplesmente sonegação. Você ali está cometendo um crime tributário e se for fiscalizado, as dores de cabeça é grande. As dores de cabeça são enormes. Então, assim, é comum, o pessoal faz, mas é complicado. Pode a qualquer momento você ali ser fiscalizado e ter que regularizar isso com multas e juros. eu costumo orientar os meus clientes, né? Você pode até me corrigir. A única forma de você, entre aspas, escapar do governo é se você comprar com dinheiro de papel. Exato. É a única. E ainda tem esse risco do comprador assumir esse ganho lá na frente. Certo? Fora isso, gente, não tem como escapar. Porque eu emito nota fiscal, certo? Sim. Que você faz a minha nota fiscal. Sim. A imobiliária emite a nota fiscal. Uma vez por ano a gente tem que fazer o DIMOB, que os corretores fazem para falar que não participaram de nenhuma transação suspeita tal. O comprador faz o imposto de renda dele com o valor desse imóvel e o vendedor faz o imposto de renda. Se alguém errar 1 centavo, acabou. Acabou. Primeiro que vai dar divergência ali nas informações. Sim. E segundo que tá todo mundo sujeito a cair na malha fina, né? Então, tem esse risco. Aí tem também a parte que se você vai pagar esse imóvel por financiamento, já não dá para fazer isso de forma alguma, porque é o banco que paga o vendedor. E se você for fazer isso de forma de Pix, as contas são digitais, o banco tem acesso, todo mundo vai ficar sabendo que alguns 100 mil ali faltou. Então, o pessoal mais tradicional, antigo, fazia muito isso. E quando eles vão comprar imóveis hoje, às vezes eles tentam, eles perguntam. Eu não oriento, eu sempre falo para eles se consultarem com um contador deles, para a gente não assumir essa responsabilidade, porque eu não sei se vocês já viram, já teve corretor que foi preso por causa disso. Nós, intermediadores, nós somos totalmente responsáveis por aquilo que a gente está fazendo. Vocês estão ali no contrato, né? Sim, e juntamente com o contador. Sim. Então, não tem para onde a gente escapar. Não façam, né? Não façam. Se você está se livrando hoje, você vai passar isso para outra pessoa e tá todo mundo correndo um risco junto. E aqui você já deu, assim, tudo isso que você falou, tá? A gente também já traz outro conceito popular, que é o quê? A gente tem algo chamado Big Brother fiscal, que resume tudo isso que você falou. Você tá cheio das gírias, né? Você tá cheio dos Para conceitos. simplificar para as pessoas. Boa. Isso fica fácil de simplificar. O que é isso? De todos os lados você está sendo monitorado. Sim. E o principal ali que você disse, então, por exemplo, a gente tem a nota fiscal, tem os pagamentos, mas a principal de todas essas é a DIMOB. Por quê? Né? A DIMOB, para quem não sabe, ela é uma declaração anual que quando você vende, você compra imóveis, também os corretores, eles precisam colocar os dados ali para quem vendeu, para quem comprou e manda para o fisco isso, né? Só que o que acontece? Quando essa base de dados cai na Receita Agora, a gente tem algo chamado Conta Gov, que é o quê? O dedo duro de todo mundo hoje no Brasil. Inclusive, a gente acabou de fazer centenas agora de imposto de renda. E quando a gente pede os documentos, você comprou imóvel, você tem casa? Não tenho. A Conta Gov, ela já acaba dedurando. Porque quando a gente puxa esses dados pela Conta Gov, já aparece assim, compra ou venda adquirida de fulano pelo valor tal, lá na sua declaração do imposto de renda. Então, aquela parte que você falou, mesmo de pagar dinheiro em papel,
Não tem mais como correr. Também não tem. Não tem, porque Então, gente, esquece. como isso já cruzou a informação, isso já veio para a declaração do imposto de renda, você até pode pagar, tá? Mas aí você está abrindo ali espaço para uma outra fiscalização, que a gente tem, por exemplo, malha fina, que entrou isso lá, você pagou em dinheiro, mas o seu patrimônio aumentou no imposto de renda. Como que você justifica da onde que saiu? Que daí já é um outro problema, né? Que é de caixa. Como que você pagou esse imóvel? Entendeu? Então, assim, você pode escapar aqui, mas você cai numa outra armadilha fiscal ali, né? Infelizmente é assim, mas quem faz da forma correta, fica tranquilo, né? Sabe o que eu já cheguei a ler nos meus comentários, mudando de assunto, quando o pessoal vem e fala que dá para comprar sem entrada e tal? Eu li de corretor falando assim, ai, mas você é muito certinha. Eu falei, gente, e tem opção, por acaso, de não ser certinha? Porque como é que esse povo pensa em traçar uma carreira aí de 10, 20, 30 anos fazendo algo que não está dentro das regras? Exato. Eu prefiro perder uma venda. Como já dei um checkmate, acho que se eu não me engano 2 vendas, pessoas ali entre 70 e 80 anos que queriam fazer dessa forma porque já estavam acostumados. E eles, inclusive, falam assim para mim, você é um bebê ainda. Você acabou de começar. Eu falo, então tá bom, então eu vou começar da forma correta. Sim. E aí eu dei esse checkmate no cliente e ele teve que fazer da forma correta porque envolvia o meu nome. Então sim, gente, sou muito certinha, vou continuar sendo assim e prefiro perder vendas do que cair no fisco, né? Isso acontece muito na minha profissão também. Muito. Né? Você é muito certinho, você não dá um jeitinho de contador? Não, não tem como. É porque é o nosso nome, né? Não dá, é o nosso nome. Às vezes você vai ganhar um negócio ali. Exatamente. O cliente fala, ó, dá um jeitinho pra mim, se eu economizar tanto, você vai ganhar X. Você ganha ali a sua carreira. Sua carreira acabou. Não dá, gente. A gente tá no Brasil. Se vocês querem pagar menos impostos, vocês têm que ir pra outro país, porque aqui o buraco é mais embaixo. Sim, sim. Igor, já linkando com essa parte dos impostos, também muito presente na minha profissão e nos negócios que a gente faz explica um pouquinho pra gente sobre a holding familiar, tentando o que é, na verdade, e para tentar pagar menos impostos e qual é a taxa de imposto da holding. Perfeito. Holding é algo que a gente recebe muitas pessoas falando assim, eu quero abrir uma holding. Te manda um WhatsApp, quero abrir uma holding. Mas muitas pessoas não sabem o que significa uma holding no Brasil e já deixando bem claro que não é para todo mundo, tá? Normalmente a gente tem 3 conceitos básicos, tá? Primeiro a gente tem o quê? Holding empresarial, tá? O que é uma holding empresarial? É quando você abre uma empresa para administrar outras empresas, tá? Então a gente tem a holding empresarial. Depois a gente tem o quê? A holding familiar. O que seria a holding familiar? É quando você também abre uma empresa, tá? E divide em cotas ali já com filhos, cônjuge, já tentando, como que eu posso falar assim, já distribuindo todo o seu patrimônio para tentar fugir de algum inventário, alguma coisa futuramente, tá? Isso já entra mais numa questão de planejamento sucessório. Então esse é o segundo. E por fim a gente tem o quê? A holding patrimonial, que aí sim é a questão da gente ter imóveis, patrimônio, tudo dentro disso, para quê? Principalmente para proteção, né? Alguns chamam de blindagem patrimonial, mas blindagem eu acabo não gostando de falar porque no Brasil você não é blindado. A qualquer momento alguém pode derrubar essa blindagem sua, tá? Mas basicamente é para você proteger os seus patrimônios, tá? E o que seria assim um conceito básico de você ter uma holding patrimonial? Vamos linkar, né, com a questão dos imóveis em si. Você abre uma empresa, tá? Normalmente essa empresa ela é do regime ali do lucro presumido, já deixando bem claro, tá bom? E você coloca os seus imóveis ali dentro, tá? Para você poder ou trabalhar com locação, ou trabalhar com venda, ou simplesmente deixar protegido, porque vai que você tem algum problema no seu CPF e esse patrimônio fica ali exposto a você perder ele. Então normalmente a holding patrimonial o pessoal faz isso, coloca dentro de uma empresa, para poder a empresa administrar esses imóveis, tá? A partir de que valor? Isso depende, tá bom? Depende muito, principalmente por causa do que você quer, tá? Normalmente o que o pessoal faz? É mais para locação. Por quê, tá? A gente já vai fazer um comparativo aqui de como que funciona uma locação no Brasil hoje. Você pode locar tanto como pessoa física, né? Ou como uma empresa.
qual que é a diferença tributária? No Brasil, como pessoa física hoje, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda sobre uma locação. Então, um aluguel que é de 10 mil, que o Não, proprietário aí recebe... tem que ser um pouco mais acima, né? Porque a tabela é progressiva. Mas vamos colocar ali, sei lá, um aluguel de 50, 60 mil reais na pessoa física, né? Ainda mais assim, nossa região não é algo assim, fora da curva, um aluguel caro desse. Você vai pagar ali 27,5%. Entendeu? Sendo que numa empresa você paga a partir de 11%. Então, quais são os critérios, então, já da hold, né? Quais são os fatores positivos que a gente tem? Redução tributária, tá bom? Mas o fato de eu já ter uma locação e já levar para dentro de uma empresa já vai fazer? Não, tá bom? Normalmente não. E na maioria dos casos que a gente atende, às vezes não compensa. Às vezes a pessoa só tem uma casa ou tem alguma coisa ali e o aluguel é baixo. Às vezes ela tem uma casa de 2, 3 mil, 5 mil reais o aluguel. Se você for considerar o custo de você ter uma holding, ter que contratar advogado, contador, pagar ITBI, etc., sobre isso, acaba sendo mais barato você ficar na pessoa física. Normalmente, os casos que a gente tem, inclusive as holdings que a gente toca, já é acima de 1,5 milhão ali em imóveis. 1,5 milhão do valor do patrimônio, ou de aluguel, do por patrimônio. exemplo? Do patrimônio, sim. Então, vamos supor, aqui em Londrina, um imóvel de 1 milhão, você vai alugar ele por 5 mil, certo? Um residencial. Sim. Já compensa a pessoa abrir uma holding patrimonial, é então, isso? nesse caso, o que a gente tem, tá? Por exemplo, a reforma tributária, ela trouxe o seguinte. Esse ano, a partir de 2026, até 5 mil você não paga imposto de renda. Entendeu? Então, a gente já está numa transição de reforma tributária, dessas coisas. Então, mas aí não paga nada? Você até 60 mil você não paga, né? Mas o que acontece? Isso aqui é um ponto importante, tá, Stephanie? Uma pessoa que ela tem um imóvel de 1 milhão, aí alugado a 5 mil reais, você pode me dizer que você atende diariamente essas pessoas? Não é a única renda dela, né? Não. Não é? Então, assim, o que vai acontecer? Se a gente for considerar só essa renda, ela não pagaria imposto. Aí que tá o segredo. Tá o segredo. E qual que é o segredo do imposto de renda? Quando a gente vai declarar isso no imposto de renda, soma esse rendimento que estava isento ali, né? Porque não deu o valor, com o rendimento que a pessoa já tem. Aí ela vai pagar. Então, vamos supor, a pessoa tem um salário, um prolabore de 10 mil. Sim. Aí ela recebe desse imóvel que ela tem alugado 5 mil. Esses 15 mil por mês não vai ser isento, então? Não vai. Por exemplo, vamos considerar o que é prático, tá? Normalmente, às vezes, a pessoa ela trabalha CLT ali, ela tem um salário de 10 mil reais e ela já paga o INSS, ela já paga imposto de renda que já vem retido na fonte. Quando ela vai fazer a declaração do imposto de renda, ela não vai pagar ali. Praticamente, ela já não vai pagar imposto de renda sobre o salário, porque ela já pagou isso. Mas quando soma o valor que ela teve de aluguel, a base de cálculo aumenta. Então, refaz, né? Por isso que o próprio imposto de renda chama declaração de ajuste anual. Porque ele pega todos os seus rendimentos e faz o ajuste e vê se você pagou ou não o devido durante o ano. Entendeu? Então, por isso, daí quando isso é muito comum, tá? O pessoal trabalha ali com aluguel, às vezes o aluguel é sempre abaixo do valor no mês, só que daí quando soma e vai para a declaração de imposto de renda, aí você paga lá. Tá, entendi. Então, vamos supor, se a pessoa não trabalha em lugar nenhum, ela recebeu de herança uma casa de 1 milhão e ela só recebe o aluguel dessa casa de 5 mil. Aí ela não vai pagar imposto de renda nenhum. A partir de 2026, não. Até os 5 mil reais, né? Que é a tabela do imposto de renda. Que babado, olha. Trazendo uma fofoca quentinha para vocês aqui, hein? Mas isso foi mudando, né? Há 2, 3 anos atrás, a gente tinha o quê? A partir de R$ 1.900 ali. Você já pagava imposto de renda. Ou seja, quase todos. Quase todos. Então, tá. Aí, vamos supor... Quanto que você falou que esses 5... Qual que é o limite para não pagar nada na pessoa física? 5 mil. Tem que ser 5 mil. Então, se for 2,5 de aluguel e 2,5 de salário, também não paga. Também não paga. Olha que bênção. Alguma coisa boa. Esse é o fator da gente entender que holding, às vezes, nem sempre é o melhor caminho. Tá? Sim, tem que analisar. Tem que analisar. Tudo é cálculo, tá? Não tem como a gente falar, não, a hold é melhor. Às vezes, muitos profissionais ficam vendendo, não, você tem que abrir uma hold. Mas não assim, a gente tem que fazer cálculos, né? Tem que fazer cálculos. Mas, na maioria dos casos, pessoas que atuam realmente com a questão imobiliária, com a questão de compra e venda de imóveis, já não está ali com um ganho, um rendimento pouco, né?
Aí sim tem que analisar que daí normalmente, quando a gente compara esses 27,5 com os 11, aí compensa você ter uma hold. Entendi. E você tem uma noção do custo, assim, geral ali, um básico, claro que vai ter uma variaçãozinha, para abrir essa holding? Porque eu tenho muitos clientes que têm ali acima de 5, 10, eu tenho um cliente que tem 31 imóveis. Eu não atuo com todos esses imóveis porque são fora da região que eu trabalho, né? São casas de rua, comercial, que não é muito meu forte, mas eles têm muito imóveis. E aí, com certeza, eles já têm a holding. Mas vamos supor que essa pessoa vai abrir, vai passar o rendimento e o aluguel desses R$5.000 e ela vai abrir uma holding. Quanto que ela vai gastar mais ou menos? Para abrir uma holding, você quer... Para abrir uma holding em si, o que você vai precisar, tá? Você vai precisar de um jurídico muito bom, porque o primeiro passo é você ter um advogado. Porque é ele que vai fazer toda a questão de planejamento, já vai ver questão de, por exemplo, se você é casado, se não é, se já tem filhos. Porque ele já começa, quando fala em holding em si, ele já começa também a pensar no planejamento sucessório, sucessão disso para frente. Tá? Então você vai trabalhar com um advogado. O contador entra depois que tudo isso já está pronto. A gente já entra já para fazer a gestão. Normalmente, tá, pelo que a gente entende do mercado, o pessoal, principalmente aí da área jurídica, cobra em torno de 1% do valor dos imóveis para você ter um custo de abertura de uma holding. Isso só do advogado? Só do advogado. Então, o imóvel de 1 milhão aí que está entrando na holding, a pessoa vai pagar... A partir ali de R$10.000. R$10.000 de advogado, mais o contador, mais o que aí é mensal. É mensal, que daí, inclusive, hold normalmente acaba passando de um salário mínimo, R$2.000 por mês, um honorário. Né? Então, por isso que eu falo, hold não é para qualquer pessoa. Não, entendeu? Não é. Não o que você... Claro que você vai analisar caso a caso, mas se você fosse orientar aqui para o pessoal da live ter uma ideia, a partir de quantos imóveis ali você já acha que vale, compensa financeiramente para a pessoa? É que daí não é a quantidade de imóveis, né? É a quantidade do valor desse imóvel, o quanto que você tem de aluguel. Porque, por exemplo, se você tiver ali 10 imóveis numa cidade pequena, R$500 o aluguel, você tem R$5.000. Exatamente, não compensa. Por mais que você tenha 10 imóveis, o rendimento dele acaba ainda ficando em tipo R$5.000, entendeu? E daí depende muito do que você quer, né? Às vezes você quer trabalhar com compra e venda, ou você já está pensando em proteger isso. Então, cada caso é caso, entendeu? Principalmente a região, né? Você sabe muito melhor do que eu essa questão da região, qual imóvel, um imóvel numa região na Zona Sul, ou uma na Zona Central. Sim. Então, por isso que a gente tem que analisar com calma cada pessoa, por isso que tem todo esse estudo de um advogado por trás, para que ele consiga estruturar da melhor forma essa holding. Não, eu te pergunto porque eu fiz uma locação num condomínio fechado. A locação era R$25.000 por mês. A gente fechou por 20, se eu não me engano. E aí, depois que o cara aceitou a proposta, ele descobriu que ele ia ter que pagar 27,5. 27. Ele é já um entra. Aluguel alto. Sim. Mas ele tinha só aquele imóvel. Então, nessa negociação aí de locação, a gente começou a cogitar essa ideia aí da holding. Mas aí acabou sendo isso. O que ele ia gastar, eu não entrei a fundo nesse assunto na época, porque eu falei, ó, se consulta com seu advogado, que eu não vou entrar em campo que não é meu. Mas o que ele ia gastar para abrir a holding e para manter um imóvel só, não ia compensar que ele ia pagar de imposto. Normalmente não compensa. E mesmo sendo um aluguel de R$20.000. Então, mesmo sendo um aluguel de R$20.000, né? Mas é bem comum isso, tá? Muito comum. O que a gente até faz, né? Por exemplo, quando o pessoal vai abrir holding, eles já... Não, vou falar com o contador, tá? Mas normalmente a gente sempre fala, não, primeiro conversa com o advogado. Com o advogado. Porque ele que vai estudar o seu caso, vai ver se faz sentido, já vai ver se você tem filhos, vai que você tem algum problema também jurídico ali por trás, né? E daí ele já consegue estabelecer uma melhor forma, aí sim, junto com o contador, dá início na abertura da empresa, todas essas coisas, né? Muito bom. Outra coisa que eu queria perguntar, deixa eu ver, acho que já tem gente me mandando algumas perguntas aqui, eu vou deixar para responder no final. Você disse que a gente acabou de passar por uma novidade aí do governo, né? Sim. Você poderia explicar um pouquinho mais para a gente sobre isso? Você diz da questão da tabela do imposto de renda ou da reforma?
Os dois eu acho bom a gente trazer, assim, resumidamente. É claro que se vocês tiverem mais dúvidas, depois vocês vão poder ir até o Instagram dele, se consultar. Como ele falou, ele atende o pessoal o Brasil inteiro. Sim, sim. Então, essa contabilidade de forma digital, para vocês terem uma ideia, já faz muito tempo que eu sou sua cliente, né? E hoje eu tô vendo ele pessoalmente. A gente nunca se viu. Mora na minha cidade. E moramos na mesma cidade. Então, assim, vocês podem entrar em contato, se consultar com ele. O time dele vai atender vocês, vai filtrar se às vezes é o que encaixa no seu tipo de trabalho e tudo. Mas eu acho que é legal a gente dar uma resumidinha nessas duas novidades, porque é muito conteúdo na internet. Às vezes as pessoas fazem o conteúdo somente para viralizar, não se aprofundam e não sabem o que está falando. Por exemplo, eu não arrisco ficar dando notícia de contabilidade, porque não é a minha área. Exato. E eu não vou saber explicar. Então, comenta pra gente, por favor, dessas duas. O que a gente teve, tá? Então, até 2025, a gente, em relação ao imposto de renda, o pessoal quer saber de imposto de renda, né? A partir de R$ 2.800 ali por mês de rendimento, você pagava já imposto de renda. E isso, inclusive, já te obrigava a declarar o imposto de renda, tá? Por que eu tô falando isso? Porque o prazo foi até dia 31 de maio. Mas muita gente não entregou, mesmo não sabendo que estava obrigada, tá bom? Então, isso que a gente tem é o seguinte, que esse ano, por exemplo, o imposto de renda que a gente está entregando, que você ainda tem que entregar, às vezes se você estava obrigado e não sabia, se você ganhou ali a partir de R$ 2.800 por mês, tá? Que você teve de rendimentos, que dá o total de R$ 35.500 por ano. Essa é a regra de 2025 para declarar em 2026, tá bom? O que a gente tem a mudança em 2026? A partir de janeiro de 26, a gente tem a tabela atualizada do imposto de renda. Então, o governo prometeu o quê? Que até R$ 5.000 por mês de rendimentos, você não vai pagar imposto de renda. Tá. Mas você tem que ir fazer a declaração bonitinha. Porque a declaração, ela reflete o ano anterior, 2025. Tá. Então, para 2025, pode ficar mais fácil. 2025, se você ganhou acima de R$ 35.500, você já é obrigado a declarar imposto de renda, tá? E ver se você vai precisar pagar ou se você tem valores a restituir. A partir de 26, que vai refletir na declaração do imposto de renda de 2027, a gente tem a tabela dos R$ 5.000, tá bom? Então, a partir ali dos R$ 5.000 que você começa a pagar imposto de renda, né? Então, essa que foi a mudança, assim, que muita gente ainda não está sabendo. Porque muita gente nos consultou, tá? E muitas pessoas já acharam, né? Que já estava valendo a isenção dos 5.000. Para agora. Pra agora. Só que agora a gente está fazendo 2025. 2025. Então tem muita declaração que está pendente. Tá, agora trazendo isso um pouquinho para minha área, quando a pessoa vai fazer um financiamento, principalmente da Caixa, ela só consegue em cima do rendimento tributável. Exato. Se só vai contar o tributável, né, que você vai pagar acima de 5.000, como é que essa pessoa vai comprar? Aí ela vai ter que comprar um imóvel que consiga comprovar até os 5, né? Porque essa questão do tributável, o que quer dizer, tá? Eu acho que você consegue até me explicar. Normalmente, a Caixa pede que você tenha um rendimento acima de 3 vezes do valor da parcela. É isso, né? Ela só deixa você comprometer 30% de 30%. ganhos. Só que dentro desses 30% pode estar um financiamento de carro, pode estar um financiamento, já aconteceu de não sair, ficar enrolando para liberar, porque tinha um financiamento estudantil de FIES. 2003 que não estava aparecendo em nenhum lugar e estava lá no nome da pessoa. Então, qualquer tipo de parcelamento longo vai comprometer a renda e vai entrar dentro dos 30%. Então, a pessoa ganha lá 10 mil. Ela pode pagar uma parcela de 3 mil, certo? De financiamento. Exato. Só que se ela comprou um carro, entra. Se ela parcelou, sei lá, uma coisa muito cara no cartão de crédito, entra. Financiamento estudantil, entra. Aí o valor que o banco deixa você pagar de parcela é bem pequenininho. Então, essa mudança, acredito que, aí você me conta, afeta um pouco as pessoas que vão fazer o financiamento pela Caixa por conta da tributação ou não? Não, favorece, né? Por quê? Porque antes... Por que a gente fala rendimento tributável? Porque, infelizmente, no Brasil, acima de R$3.000 ali você já estava pagando imposto, né? Então, assim, já era um valor muito alto. A valor muito baixo, você pagar imposto sobre isso. O que a gente tem agora? Se você ganhar até R$60.000 por ano, você não vai pagar imposto de renda. Então,
Então, assim, R$5.000 ali por mês, né? Você vai poder pagar em torno de R$1.500 de parcela, se a gente for colocar. Para fins da Caixa, o que ela considera isso de rendimento tributável, tá? Trazendo isso à luz da declaração do imposto de renda. O que o pessoal normalmente faz? Por que a gente fala tributável? Primeiro, tributável é todo o rendimento que você vai pagar imposto sobre isso, tá bom? Rendimento isento é o que é isento, tá? O que seria na prática? Se você tem uma empresa, normalmente, tá? Todo mundo faz dessa forma quando tem a possibilidade. Você não vai tirar todo o seu rendimento da empresa para você de uma forma tributável. Porque senão você vai pagar muito imposto de renda sobre isso, além de ter que pagar INSS. Porém, a legislação permite o quê? Que você tem ali uma parte tributável, porque você é sócio administrador da empresa, que normalmente no Brasil é o quê? Você tem um prolabore de um salário mínimo, né? E o restante você tira como distribuição de lucro isento, tá? Eles fazem dessa forma. A Caixa em si, o que ela considerava? Só os 1.621 como tributável. Porque ela entende, tá? Isso eu não consigo assim explicar, mas ela entende que precisa ter pagamento de imposto sobre isso, para ela justificar. Mas creio eu, tá? Que a partir desse ano vai mudar essa forma de análise, tá bom? Porque antes a gente tinha ali a partir de R$2.800 tributável, agora R$5.000. E se uma pessoa ela ganha R$5.000 e ela quiser fazer um financiamento para pagar R$1.000, ela tem rendimento para isso, né? Já entendeu? É um assunto para uma próxima live. Já é um assunto para uma próxima live. Alguém que faz essas análises e entender e tentar justificar isso, né? Porque distribuição de lucro, por exemplo, distribuição de lucro, quando você vai fazer um imposto de renda. Inclusive, eu fiz um vídeo esses dias que até viralizou no Instagram, deu muito conflito, que a gente colocou que, por exemplo, quem tem empresa paga menos imposto do que de quem não tem. Mas o que é isso, tá? Porque quando você tem uma empresa, você paga o imposto de renda, né? Você tem empresa, você sabe, apenas sobre uma parte ali, que é o seu prolabore, e você paga o mínimo sobre isso, para pagar menos impostos. Isso é 100% legal. E o restante do dinheiro que você tira é distribuição de lucro, né? Você faz isso. E o que isso quer dizer? Quando eu coloquei isso, que quem tem empresa paga, foi uma loucura. O pessoal, como assim? Que não sei o quê. As pessoas ficam explorando o trabalhador, mas não é. Porque é algo que você é permitido dentro de uma empresa. Tem legislação para isso, tá bom? Já não, quando você trabalha, por exemplo, registrado CLT, todo o seu rendimento é tributável. Entendeu? Mas agora não, até R$5.000 vai ser isento uma parte, só a partir daí que vai ser tributável. Então as análises para fins de financiamento vão mudar. Com certeza, vão mudar. Tá, eu vou começar as perguntas aqui, pessoal. Você chegou a comentar da outra novidade? Uhum. Da reforma tributária em si era mais isso, né? E daí o que a gente tem? A reforma ainda ela é muito, como posso falar, ainda muito estável. Né? O que a gente vai ter? A gente vai ter a reforma tributária, que resumindo ali, né, a gente vai mudar algumas formas da forma de tributação. Então, alguns impostos vão sair e vão dar lugares a outros. A gente não vai ter exclusão de impostos. Não vai ficar sem pagar imposto, não vai ficar, pode ter certeza. não vai. E aí o pessoal fala, não, porque vai excluir, vai entrar outra, a gente vai pagar mais imposto. Não, não é assim. Ainda tem muitos estudos, tá? Inclusive, eu mesmo estou fazendo uma pós nisso, uma reforma tributária, porque a reforma em si, ela vai começar a partir de 2033, então vai mudar muito. Então, cada ano está vindo ali gradativamente. E o que muda, tá? Hoje a gente basicamente paga imposto sobre o valor total ali. Na reforma tributária, a gente vai pagar o imposto sobre o consumo, que é o IVA, né? Que é o imposto sobre o valor agregado. Então, por exemplo, se um produto ele vale R$10, a gente vai colocar ali mais um percentual, que normalmente o pessoal está colocando aí na mídia que vai ser 27%, né? Soma mais 27% disso e repassa. Então, assim, tem várias... O que vai mudar para a área, principalmente de locação, essas coisas? A forma de tributação. Porque hoje a gente paga sobre o valor bruto. Agora a gente vai pagar o quê? A gente vai ter o valor, vai somar o consumo disso, né? E vai repassar isso para frente, tá bom? Mas qual que é o ponto-chave, tá? Ainda tem muita coisa, muito estudo, tá? Isso é mais uma questão jurídica. Mas o que o pessoal, assim, tava tendo um alvoroço? Porque hoje a locação em si, por exemplo, ela não é considerada uma prestação de serviço. Ela é considerada uma cessão uma cessão, né? Você cedeu ali o imóvel para a pessoa morar. E isso você não paga o imposto sobre serviço, que é o ISS, que toda empresa prestadora de serviço paga, tá? E o que vai acontecer na reforma tributária? O município e o estado vão se unificar e eles vão dar lugar ao quê? Ao IBS. Então, hoje já tem, por exemplo, o ICMS, que é sobre mercadorias, e o ISS sobre serviços.
Quando ele se unificar, ele vai ser o IBS. E esse IBS e o CBS vão sobre a locação. Então, talvez uma tributação que não tinha sobre a locação, que era o ISS, na reforma tributária pode vir. E um outro também ponto, tá? Só um esboço sobre isso, é que as pessoas físicas tem uma questão lá que quem recebe acima de 240 mil por ano de aluguéis vai pagar também esses impostos, IBS e ICBS, mas ainda é algo que está sendo estudado, não tem como. Mas esse é um alvoroço que a reforma tributária está trazendo para a área da locação, e é importante, se você se encaixar nisso, né, acima de 240 mil de locação por ano, procurar um contador e um advogado, para se antecipar para a reforma. Sem querer puxar a sardinha para o meu lado, então eu acho que cada vez vai ficar mais difícil vocês locarem, né? Então, gente, comprem seus imóveis o quanto antes, porque a reforma, a parte tributária no Brasil, de uma forma geral, está muito instável, a gente não sabe o que vai pegar. O aluguel está corrigindo extremamente acima das métricas. Então, assim, comprem o seu imóvel, porque os preços sempre vão continuar subindo, os impostos subindo de qualquer jeito. Reforma, só muda o nome. Mas imóvel valoriza. E o imóvel valoriza. Então, assim, eu também faço locação. É menos, mas eu também faço. Mas, assim, optem pela segurança. E com os investidores, aí a pessoa tem que ser investidor mesmo. Eu atendo muita gente que tem muita dúvida, muito questionamento de comprar o primeiro imóvel e já fica pensando em investimento. Isso é uma dor minha, na verdade. Porque a pessoa que está no primeiro imóvel ou só tem um imóvel, gente, ele não é investidor. Não. Primeiro, você tem que focar nos itens que atende você e a sua família. Claro que você vai pensar numa futura revenda, vai pensar em localização, vai pensar se ele valoriza ou não, mas é um imóvel para você morar, você vai usufruir. Exato. Então, assim, começa a pensar que você é investidor a partir de 2, 3, 4 imóveis. Sim. Aí você contrata um bom advogado e um contador para poder te auxiliar nisso. Exatamente. Certo? Certo. Acho que até a gente vai passar aqui um pouquinho do tempo. Tem problema? Tem problema não. Vamos lá, ó. Uma pergunta aqui, acho que o pessoal teve uma que trouxe sobre... Sou arrematante, consigo dar o tombo no ganho de capital para o governo? Arrematante deve ser de leilão. Deve ser de leilão. Não, aí complica mais ainda, né? Porque tem a questão de contratual, normalmente já envolve bancos, né? Essas coisas também você deve saber mais que eu, não dá. Porque, inclusive, tá, o que está acontecendo? Só um esboço. Não sei se você já ouviu falar que agora a gente vai ter a CIB, que é o cadastro lá dos imóveis no Brasil. Eu postei um vídeo, eu viajando, deu um bafafá. Então vai ter é o CPF isso. Dos imóveis. Vai ter. Então, assim, isso já responde, entendeu? Não vai... Os imóveis vão começar a ter o número ali deles, não vai dar para fugir. Tá, legal. Como está hoje, de fato, a fiscalização desse valor de compra de um imóvel de leilão? Do imóvel de leilão em si? Acaba sendo a mesma coisa, né? Por mais que a questão de um imóvel de leilão, você vai ter o registro, vai ter tudo aquilo ali, e entra naquele critério que a gente colocou. Que você vai declarar de imóvel, você vai declarar tudo isso, e vai cair tudo no mesmo lugar, entendeu? Então, não importa a forma que você comprou. Entendeu? Importa que você comprou ou que você vendeu. Às vezes a pessoa fala, porque é leilão, que é não sei o quê. Por mais que você teve um custo mais baixo, às vezes acha que dá para sair, né? Mas os leilão, as empresas... O leilão, inclusive, é uma empresa. Ela acaba te dedurando que ela tá te vendendo alguma coisa. Né? Eu acho que a pergunta, não sei se ele soube explicar, pode ter sido no sentido assim... Eu comprei um imóvel ele vale 500 mil, no leilão eu comprei ele por 200. Ah, sim, certo. E aí, como é que fica nessa situação? Vai ficar registrado que eu comprei por 200. Sobre o valor de custo. Acho que eu quis entender. E se eu reformar ele para vender, por exemplo, eu vou vender ele por 700, eu vou pagar esse ganho de capital. Perfeito. Não, aí a gente tem um ponto positivo. Porque o que você pode incluir ali? O valor que você pagou e a reforma. Pode incorporar, Pode incorporar. Então, se você, por exemplo, pagou 200 mil e gastou mais 150 mil reais para reformar, o imóvel vale 350.
entendeu? O seu custo foi os 350. Mas para vender por 700... Mas eu consegui entender. Eu acho que ele quis dizer que seria só pelo valor que ele arrematou. Não. É o valor que ele arrematou, todo o valor que ele tem de custo, né? De reforma. Primeiro, justificar. Tem que ter nota fiscal, tem que ter recibo de tudo isso, né? Então, assim, os profissionais, às vezes, que for contratar profissionais que consigam comprovar... Emitir a nota. Porque daí, se você tiver essas notas, tiver recibo, você consegue comprovar, sim, que você custou tudo isso, e aí você vai ganhar, o seu ganho de capital diminui, né? E aí, os meus clientes, por exemplo, porque eu não sou da área de leilão, né? Estou respondendo porque surgiu essa dúvida aqui. Os meus clientes que compraram um imóvel há 20 anos... Aí esse imóvel tá super abaixo, né? Mas ele foi lá e ele reformou o imóvel inteirinho, trocou piso, revestimento, decorou, colocou planejados e tal. Vai vender esse imóvel porteira fechada, com tudo que tá ali dentro. Ele consegue também, com nota fiscal, incorporar tudo isso? Sim. E daí tem que ser o quê? Benfeitorias, né? Algo que realmente colocou valor no imóvel. Então, normalmente é o quê? Você construiu mais alguma coisa, troca de cerâmica, todas essas coisas você consegue. Mas nota fiscal. Principalmente nota fiscal, né? Porque daí é o documento mais válido, não um recibinho assim. Porque daí, nota às vezes, fiscal mesmo. Normalmente nota fiscal, né? Tá. Ele comentou aqui, essas compras não estão aparecendo no Gov automático. Deve ser a compra dos imóveis de leilão. Tem que analisar certinho em cada caso. Porque normalmente aparece. Aparece. Porque daí quando você faz a divulgação ali da Admob, né? Que você teve a venda, tudo isso. É porque às vezes, será que ele não registrou isso ainda certinho? Pode ser isso, né? Porque depois quando você faz a escritura, faz tudo certinho, ele vai aparecer. Já vai aparecer. Algum momento vai aparecer. Entendi. Deixa eu ver. Qual a diferença entre a declaração completa e a simplificada? O pessoal já tá com a consultoria do já imposto tão, de renda. Já. Mas resumindo, o que é a declaração? Eles estão perguntando quando a gente vai fazer a declaração anual do imposto de renda. Tá. A simplificada é o quê? Você coloca os seus rendimentos e a própria Receita, ela te dá uma base de cálculo ali reduzida. Então, por exemplo, ela coloca que você ganhou, sei lá, 50 mil reais, e daí ela desconta 20% da sua base de cálculo. E daí ela só cobra imposto sobre esse desconto, por exemplo, sobre os 80%. Essa é a declaração simplificada. Já a declaração completa é quando você consegue abater tudo que você teve de despesas, principalmente médicas. Então, por exemplo, você ganhou 50 mil reais ali, mas você teve 20, 30 mil de despesas médicas. Esses valores vêm abatendo da sua base de cálculo. E daí o cálculo do imposto de renda é sobre o valor que sobrou. Entendeu? Então, a simplifica... médica, com escola, mas normalmente é médica, tá? Já até dando uma dica. Médico, eu digo tudo que é da área da saúde. Tá? Dentista, médico, psicólogo, tudo isso. Tudo entendeu? Isso dá para bater. Dá para bater. E aí precisa ter nota fiscal também? E daí, inclusive, os profissionais da saúde tivemos muitos problemas, porque também mudou a legislação para eles. E hoje em dia não vale mais recibo manual. Aquele recibinho que assina, entrega o paciente. Não existe. Hoje em dia a gente tem um Receita Saúde, que é um aplicativo que na hora que normalmente ali acabou a consulta, ele já coloca seus dados e ele já fala, prestei um serviço para você, Stephanie. E você já tem acesso a isso no seu aplicativo, com a sua conta Gov. Nossa. Gente, resumindo, não tentem escapar. Não vai dar certo. Não. Não vai. Façam pelos meios legais, né? Os meios dentro da lei, e tenham um auxílio de um bom profissional. Não tem muito o que fazer. Porque ele vai te orientar para você pagar de uma forma correta e, às vezes, dependendo da situação, como eu vendi um imóvel há pouco tempo atrás de 4 milhões e meio e ele estava bem acima do que a pessoa pagou. Então, assim, eu costumo falar que para os clientes, nem sempre, em toda situação, vale a pena você vender o imóvel pelo maior valor possível. Porque se você for colocar na ponta do lápis mesmo, os custos, o ganho de capital, o imposto, às vezes é melhor para você que está vendendo, dar o desconto para o cliente. Por exemplo, esse ganho de capital, por exemplo, ele é 15% sobre ganho de capital até 5 milhões. Passou disso, sobe. Então, o ganho de capital vai para 17, 20, 22, entendeu? Gente, é muito dinheiro. Mesmo para quem tem dinheiro. Exato.
é muito dinheiro, porque dói do mesmo jeito. Se Dói. você tá pagando só de imposto uns 15 mil, já é doído. Imagina uma bordoada dessa. A pessoa comprou, sei lá, um imóvel por 2 milhões. Tá vendendo por 4 milhões e meio. Nossa, 2 milhões e meio de ganho. 2 milhões e meio E de uma ganho. coisa que a gente não falou, né? O imposto tem que ser pago no mês seguinte da venda. Coisa que Não muita é gente na não declaração. sabe. Não. Por exemplo, eu vendi agora, né? Em junho, eu tenho até o final de julho para pagar o ganho de capital. Muita gente não sabe disso. E deixa eu te falar, num caso, sei lá, de financiamento, que normalmente a gente coloca um prazo de até uns 90 dias para ter uma segurança para sair o financiamento. E a pessoa já tem que pagar no mês seguinte, como é que é? Porque eu, no caso, é até um assunto bem polêmico no meu Instagram, eu não recebo sinal de negócio, eu não deixo pagar a comissão. Então, todo esse trâmite só vai se concluir no dia da assinatura de contrato de financiamento. Então, eu acabei de vender um imóvel de 1 milhão há pouco tempo atrás, eu coloquei até 90 dias e a gente assinou o contrato de financiamento no último dia dos 90 dias, por conta daquela prorrogação do imposto de renda, a gente teve que arrumar o imposto de renda do cliente e tal, então usei os 90 dias para assinar. Até então, eu não deixei o cliente dar nenhum sinal de negócio, nem entrada, nem comissão, nem nada. Então, no caso dos corretores, que são muitos, que vão lá me criticar no meu Instagram, não fazem dessa forma. O financiamento vai demorar lá 90 dias. Provavelmente o dono do imóvel vai receber com 120 dias, porque precisa registrar para cair o dinheiro na conta. E aí, já foi paga uma entrada. Daí é melhor esperar registrar e daí você paga no mês após o registro, né? Mas aí pode. Aí pode. Porque você tem meios de justificar isso, né? tá. Porque, inclusive, você nem recebeu o dinheiro, você não vai ter nem o dinheiro para pagar isso, Tá, né? mas não tem alguma forma deles cruzarem. Não tem. Porque daí a pessoa nem recebeu, né? Nem recebeu isso. Então acaba assim, você teve a venda ali, mas você nem recebeu o dinheiro. Então tem forma de você justificar e fazer depois. E se não for um financiamento, como já aconteceu também, vendi um outro de 4 milhões e 300 que a pessoa pagou em 24 vezes. Você faz o ganho de capital parcelado. Faz? Tem, lá dentro do programa você coloca se teve parcelado, se você recebeu, você não paga sobre o valor total de uma vez. Porque senão você já tem que pagar no mês seguinte. Exatamente. Você está recebendo ainda? Não, você coloca lá. Dentro do GCAP, né, que é o programa que a gente faz, a gente coloca assim, ó, foi pago à vista, foi pago parcelado, teve entrada. Então você faz o cálculo dessa forma. Muito bom. Gente, como não teve nenhuma outra pergunta, né, relacionada ao assunto, bastante elogio, agradeço vocês. Que bom que vocês estão gostando. Essa live realmente foi ouro, né? Ouro. Se você fosse Gratuito. cobrar uma consultoria dessa de 1 hora, nós corretores estamos acostumados a dar consultoria de graça. De 1 hora. De 1 hora, de 2, conversar, faz visita. Sim. A gente está acostumado. Mas para o contador, para o advogado, toda essa informação, principalmente essas atualizações, porque assim, a gente pode pesquisar, pode estudar, pode tentar fazer sozinho. Jamais vamos ter a experiência de quem está o dia todo lidando com isso. Sim. Resolvendo o problema, entrando no sistema, tentando fazer as coisas, sendo barrado. Então, teve um vídeo que eu falei, inclusive, que eu era especialista no assunto. Não quer dizer que eu preciso ter um doutorado na área. Você é especialista, não que você é doutora. Eu sou especialista porque eu faço, gente, mais de 8 horas por dia. Sim. Isso. Então, eu tenho a experiência do que acontece lá no cartório, do que o cliente consegue fazer, do que o contador responde para o cliente, o que o advogado responde para o cliente. Então, assim, uma live dessa, com um conteúdo desse, é muito importante, ajuda muita gente, principalmente pessoas que ainda não têm condição de contratar um contador, ainda não são empresas, estão falando assim, nossa, vou ser empresário porque vai ser 1000 maravilhas. Não. É difícil, hein? Pera lá, né? Tem problemas, tem custos, tem coisas, então ser auxiliado por um profissional de muita qualidade, muita experiência é muito importante. Já quero agradecer a sua presença aqui devido a tudo isso, né? Obrigado. O seu tempo de ter vindo aqui, se dedicar. Eu vou soltar
esses cortes depois, alguns cortes para o pessoal ver no Instagram, mas a live completa vai ficar lá no canal do YouTube. Então, vocês quiserem consultar, não puderam assistir, quiserem rever todo o conteúdo, tem bastante explicação. E eu vou deixar também o seu arroba, o pessoal ir lá te encher o saco. É o arroba contador Igor Arquimínio. Inclusive, eu acho que para finalizar, dá para deixar uma dica de ouro, até para o pessoal pesquisar. Dica extra. Normalmente, às vezes, a gente está falando de holding, de muitas coisas, mas às vezes a pessoa só tem um imóvel e vendeu ali. Tá. E tem algumas isenções, tá? Principalmente em relação ao ganho de capital. Qual que é a principal isenção? Se você tiver um imóvel até de 440 mil, tá? Você tem isenção. Então, você não paga um único imóvel até 440 mil. E a outra isenção, se você vendeu esse imóvel para comprar outro imóvel residencial em até 180 dias. Em até 180 dias. Então, essas são duas dicas de ouro aí que às vezes as pessoas já estavam querendo saber. E a gente deixa como... Não, essa eu já tinha ideia, porque eu acostumei lidar ali com os clientes, mas eu acho que muita gente não sabe. Quando eu vendi o meu primeiro imóvel, eu não sabia disso também. Porque eu tive um ganho de capital expressivo, mesmo sendo um valor baixo, mas eu vendi ele pelo dobro. Então, eu falei, nossa, e agora? O que eu vou fazer? Mas não, estava dentro desses 440 mil aí, e aí eu não tive que pagar. Ou também, se for acima dos 440 mil, se for seu único imóvel ali, ou você vai utilizar todo o dinheiro para comprar outro imóvel, até 180 dias, né? Bom saber, você também tem isenção. E mas se for um imóvel mais caro? Se for o valor para pagar total, não tem problema. Então, eu vendi um de 1 milhão, eu vou comprar de 2. Você vai usar todo o valor, entendeu? Tá. Usando o que acontece? Por exemplo, eu vendi um de 1 milhão, mas eu vou comprar um de 500 mil. Aí os 500 mil ali você vai pagar o ganho. Porque você ficou com esse dinheiro. Você ficou com esse dinheiro, você teve um ganho, né? Entendi. Mas quando você vai consumir todo, daí não. Dica de ouro. Mas tem que fazer o ganho, tem que pelo menos fazer a declaração do ganho de capital e informar isso, tá? Não é só fechar os olhos. Não pagar, gente, e tchau. Não, você tem que fazer. Dentro da regra, acabou. Não, tem que entrar lá e fazer certinho. Tem que fazer. Contador. Olha o contador fazer, porque essas informações a gente depois importa para a declaração do imposto de renda. Maravilha. Maravilha, perfeito. Gente, sigam o Igor, por favor, muito competente. Aproveitam os conteúdos que ele faz lá, que também tem muita informação gratuita. O nosso tempo acabou. Obrigado por vocês terem ficado aqui com a gente até agora. E, como eu já falei, a live completa vai para o YouTube. Acompanhem ele nas redes sociais. Continuem comentando bastante nos meus vídeos também. Para a gente ter incentivo de sempre estar fazendo esses conteúdos gratuitos, que eu acredito que ajuda muita gente. Que quando eu precisei, eu queria ter tido acesso a profissionais assim, a conteúdos assim, explicações tão claras e objetivas, que ajuda todo mundo, né? Maravilha. Obrigado. Então, vamos encerrar por aqui, pessoal. Boa noite, viu? Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.